Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de muita emoção e 300 prêmios para você. Bom dia, sábado 4 de agosto, Viver Bem entra no ar. Lembrando que hoje à tarde, hein, gente, tem Circuito Nordeste de Corridas. Vamos correr, né? Nosso encontro lá no Arena das Dunas e no próximo sábado a gente traz a cobertura dessa prova linda para você, né? O programa hoje está cheio de coisa boa, você não pode perder. Vamos falar sobre marca-passo, numa entrevista super esclarecedora com o Dr. Álvaro Barros, cardiologista do INCOR Natal e também lá do Hospital Rio Grande. Tem Tira Dúvidas também sobre gastroplastia. A gente está recebendo hoje o cirurgião bariátrico, Dr. Nelson Santos Neto. E para quem mandou dúvidas sobre nutrição, a gente reuniu várias delas e convidou mais uma nutricionista para esclarecer tudo para você. A nossa entrevistada hoje é a Nutri Lívia Bertoleza. Então, fica ligadinho, os próximos 30 minutos são dedicados à sua saúde e à sua qualidade de vida. E vamos começar o programa hoje falando sobre marca-passo, esse dispositivo eletrônico que salva muitas vidas. Pessoas que têm problemas no coração ganham uma nova vida depois que implantam o marca-passo. A gente vai entender tudo sobre esse tratamento com o Dr. Álvaro Barros, cardiologista do INCOR e do Hospital Rio Grande agora, né, Dr. Álvaro? Nova morada. Parabéns, a gente foi lá conferir a inauguração, realmente, uma Muito estrutura obrigado. de ponta que vocês trouxeram. Pois é, e hoje as urgências na área de cardiologia, nós vamos poder estar atendendo toda a população no Hospital Rio Grande pela Rodrigues Alves. Então, a Rodrigues Alves é a entrada do pronto-socorro. Então, quem precisar, espero que todo mundo goze de muita saúde, mas diz que a saúde é um bem tão precioso que quando a gente precisa, é bom ter. Isso, né? é bom Então, saber a quem recorrer. Nós né? estamos de braços abertos no Hospital Rio Grande com pronto-socorro, que é o INCOR. Né, ótimo. Doutor Álvaro, vamos começar falando aí sobre o marca-passo. O que é o marca-passo e quando é necessário a implantação dele? Na verdade, o marca-passo é um dispositivo, é um computador que tem uma bateria. E essa bateria serve para liberar energia para estimular o coração. Então, em síntese, essa é a função do marca-passo, estimular o coração. Manter um ritmo, marcar o passo, né? Manter o ritmo. Então, o marca-passo convencional, ele tem lugar, geralmente as pessoas têm tonturas, cansaço ou desmaiam, que é o que chama atenção para o paciente procurar o seu cardiologista. Uma coisa fundamental para a população é o pulso. Se um dia alguém que tenha idade já em casa desmaiar ou passar mal, ficar pálido, vejam o pulso. É simples, o pulso fica no lado do dedo do polegar. Sim. Se tiver muito lento esse pulso, é uma grande orientação para o cardiologista, porque na maioria das vezes aquele bloqueio pode voltar ao normal e quando chega no hospital tudo vai estar normal. Aí acha e aquela informação será uma informação primordial para que a gente dirija os exames para ser feito. Então, isso é o que leva, geralmente, o paciente a procurar um serviço e implantar o marca-passo. Essa cirurgia é uma cirurgia relativamente simples, que nós fazemos uma incisão, geralmente aqui do lado esquerdo, nessa prega, com anestesia local e a permanência do paciente no hospital é de 24 horas. Né? No outro dia ele está em casa, retira os pontos com 8 dias e tem o primeiro controle do marca-passo com o eletrofisiologista, né? Com 1 mês. Então, 1 mês, 3 meses, 6 meses
e depois, 2 vezes por ano, ele faz o controle do seu marca-passo. Esse paciente que coloca o marca-passo, ele leva uma vida normal depois disso? Depende muito do motivo pelo qual nós implantamos o marca-passo. Se o coração, como bomba, é normal e o problema que motivou o marca-passo foi elétrico, puro, ou porque o gerador de energia do nosso coração está falhando, ou porque os fios que levam o impulso quebraram. Se o problema for elétrico, a vida é completamente normal. A restrição de alguns esportes, mas pode praticar esporte, pode ter sua vida cotidiana normal, que eu acho que será a sequência que a gente vai falar, mas a vida do paciente portador de marca-passo, se o problema é só elétrico, ela é normal. A gente estava conversando aqui antes e o senhor estava falando sobre a evolução do marca-passo, né? Que existem outras alternativas para outras doenças. Vamos falar sobre isso, né? Dessa evolução da tecnologia. Na verdade, o marca-passo, que nasceu apenas para manter um ritmo, estimular o coração e manter uma frequência, ele evoluiu para o tratamento dos corações que são deficientes, com insuficiência cardíaca. São pacientes que cansam com muita facilidade, tem uma coisa que a gente chama de fração de ejeção muito baixa e que tem bloqueios elétricos. E nós implantamos esses dispositivos para ajudar a função do coração. E a gente consegue, na maioria das vezes, trazer uma função que era muito ruim para a normalidade. Isso evoluiu ainda mais e hoje nós temos os desfibriladores. São dispositivos que previnem a morte súbita, que previnem a síncope e a arritmia que iria matar o paciente. Então a gente também implanta e é aquele que a gente vê nos filmes, que dá aquele choque. Só que está lá por dentro. Só que está implantado e o paciente também leva uma vida praticamente normal com ele e ele tem a função de recuperar da morte súbita, interromper esse episódio e também tem a função de marca-passo incorporado. Ótimo, doutor Álvaro, a gente tem várias dúvidas aqui de telespectadores. Vamos aproveitar para fazer, senão não dá tempo. Vou viajar, preciso de algum cuidado adicional sobre marca-passo? Posso andar de avião tranquilamente? Vamos lá. Como o nosso tempo é pequeno, eu vou dizer que você está em casa. Então, você em casa pode fazer tudo. Você pode usar seu micro-ondas. Eu digo sempre, se entrar no micro-ondas, não ligue, porque é muito quente. Mas pode usar o micro-ondas, pode usar a geladeira, pode passar ferro e roupa, pode fazer tudo. Você saiu da sua casa, pode dirigir. Normalmente, você vai para o aeroporto, tem uma carteirinha do marca-passo. Vai apitar ali naquela que você vai mostrar a carteirinha, metais. Porque se você passar, vai apitar tantas vezes você passe. Acho que o medo é aquilo ali, não pode desprogramar o marca-passo. Não tem possibilidade. Hoje, os marca-passos são protegidos. Nos shoppings, etc., tem aquelas portas magnéticas. Também pode passar sem problema nenhum. Muita gente tem dúvida sobre o celular. Pode usar também? O celular pode usar sem restrição. Né? Antigamente, a gente orientava usar do lado contralateral, se o marca-passo estava no lado esquerdo, usar do lado direito, mas hoje em dia isso já é mais mito. Pode usar celular. Então, a vida é normal, de uma forma geral. E se esses pacientes precisam de outras cirurgias, eu vou precisar operar da vesícula, eu tive um apendicite, eu vou precisar fazer catarata. Bom, enfim, também é possível. Ele vem até a gente programa o marca-passo dele para a cirurgia. E uma coisa muito importante hoje para a população é que os marca-passos não podiam ser submetidos à ressonância magnética. Eu vou precisar fazer uma ressonância magnética, não podia. Então hoje, os dispositivos que a gente já está implantando, eles podem ser submetidos à ressonância magnética. Tem uma dúvida aqui da Camila, lá de Maceió. Ela disse que o pai dela usa marca-passo. Quer saber quais são os sinais de que esse marca-passo pode apresentar problema, pode estar dando defeito? Normalmente, isso não deve acontecer.
porque ele nos vê a cada 6 meses. Isso Quando é a o marca-passo regra, né? vai chegando no fim de vida, que a bateria vai começando a esgotar, ele diz a gente. Tem que substituir ou não? Aí tem, Só a bateria? hoje dura em torno de 10 anos, né, a gente tira um marca-passo e bota outro. Porém, se um paciente que é portador de marca-passo, ele começa a ter os sintomas que ele teve, tontura, escurecimento de vista, desmaiou, voltou a cansar, aí tem que procurar a urgência ou o seu cardiologista para poder ver o que é que precisa fazer. Mas não abrir mão nunca dessa revisão a cada 6 sim. meses. Essa revisão é fundamental porque nós adaptamos o marca-passo à necessidade do paciente. Nós, por programação, né, por telemetria, hoje em dia já é por Wi-Fi, a gente nem bota mais nada no paciente. Ele entra na sala, o computador, que é nosso programador, já interrogou o marca-passo. Na sala de recepção. Quando ele entra, eu já sei tudo. Já sabe tudo. Exatamente. E viva a tecnologia, E né? viva a tecnologia e a longevidade. Olha aí, que bom. Né? E a longevidade. Nós estamos... Doutor Álvaro, muito obrigada. Volte sempre aqui. O nosso programa está de portas abertas para vocês sempre. Obrigado. Obrigado e eu sempre à disposição de vocês E também. sucesso na nova casa, né? Ah, sem dúvida. Vamos poder atender a população com muita dedicação, como a gente sempre fez, mas com muito gosto, por dar uma maior qualidade de atendimento aos nossos pacientes. Ótimo, parabéns e muito Obrigado. obrigada. E a gente vai para um rápido intervalo, não sai daí, já tem Viver Bem. No próximo bloco vamos falar sobre gastroplastia, essa cirurgia que vem sendo tão realizada e que também devolve muito qualidade de vida, saúde e longevidade aí para os pacientes que precisam. A gente volta já já. E agora eu tenho uma dica para você que quer melhorar a sua saúde e garantir mais qualidade de vida. Então, prepare-se para participar do circuito SESC Senat de caminhada e corrida de rua Etapa Natal, que acontece no dia 25 de agosto, com a concentração lá no Arena das Dunas. Serão 3 modalidades de desafio para os participantes. Corrida de 5 e 10 quilômetros e caminhada de 2 quilômetros. Além, é claro, de muita animação e diversão para você e para sua família. Você já vai acompanhando aí as imagens da etapa passada para entrar no clima. Para o trabalhador do transporte e seus dependentes, a participação é totalmente gratuita. A comunidade em geral e os atletas também podem participar, viu? Então corre que ainda dá tempo. Acesse o site projetosociais.sescsenat.org.br e garanta já sua inscrição. Vou repetir o site, projetosociais.sescsenat.org.br. Circuito SESC Senat de caminhada e corrida de rua. Saúde e desafio para quem transporta ao Brasil. Dia 25 de agosto. Participe! Já estamos de volta, recebemos várias dúvidas sobre gastroplastia, essa cirurgia, né? A cirurgia, a famosa cirurgia de redução de estômago. Tem muita gente que ainda tem dúvida, apesar dela estar sendo bem difundida. Já faz muitos anos que essa técnica vem sendo aplicada e a gente convidou o Dr. Nelson Santos Neto, cirurgião. Quantos anos já, Dr. Nelson, de cirurgia bariátrica? Não é a idade, tá? É só de cirurgia. No ano passado eu completei 20 anos de formado, fazer 21 anos ao final do ano, e são 18 anos já de cirurgia bariátrica. Comecei exatamente em 2000. O impacto é muito grande, né? Na qualidade de vida, na saúde do paciente que se submete a essa cirurgia. O impacto é impressionante, né? Tanto na qualidade de vida, quanto na melhora das outras doenças associadas à obesidade. Isso porque não dá para medir o grau de satisfação de uma pessoa que estava insatisfeita com o fato de estar obesa e que agora não está mais obesa e está muito mais satisfeita. Não tem como medir esse grau de satisfação. Mas se a gente medir somente pela perda de peso e pelas melhoras das comorbidades associadas, o impacto na qualidade de vida é bem importante. Quais são as principais comorbidades quando a gente fala? As comorbidades, assim como você teve essa pequena dúvida, é muito comum que os pacientes perguntam: doutor, comorbidade, o que é isso? Morbidade é doença, e comorbidade é aquela doença que é prima irmã de uma outra, no caso da obesidade. Tipo,
São aquelas doenças que pioram com a presença da obesidade, que melhorariam se a obesidade fosse retirada da jogada e que já existem, mas que pioram quanto mais obeso o doente fica. Então, as principais, sem dúvida, são hipertensão, diabetes, colesterol elevado, triglicerídeo elevado, gordura no fígado, doenças respiratórias, que a gordura restringe ali o pulmão, a própria infertilidade, a dificuldade da mulher de engravidar, o refluxo gastroesofágico. Existem várias comorbidades, assim, se a gente fosse relatar de cabeça, são várias doenças que pioram, as próprias doenças articulares, com excesso de peso, fazem elas piorarem, tá? E é evidente que tem algumas pessoas que chegam no consultório com algumas doenças que absolutamente não tem nada a ver com a obesidade e que elas às vezes têm a expectativa que vão melhorar de tudo, e a gente tem que ter muito cuidado e explicar que vai melhorar apenas aquelas que têm relação com a obesidade. Por exemplo, eu tenho pacientes que têm obesidade, hipertensão, diabetes e um problema na tireoide. Eu digo, ó, vai resolver a obesidade, tem 80% de chance de curar a sua hipertensão, 95% de chance de curar a sua diabetes, não vai haver nada com a tireoide. Porque elas às vezes acham que vão curar tudo. É importante esse esclarecimento. Eu queria muito uma cirurgia que curasse tudo, mas não existe ainda. Doutor Nelson, e quem são os candidatos à cirurgia, né? Porque logo no início tinha aquela questão do IMC, né? Que tinha que ser acima de tal número, mas hoje não é por aí. Quando nós começamos, ainda era meio dúbio ainda quem podia, quem não podia, se achava que só podia realmente pessoas muito grandes. E realmente quando se ia operar, as pessoas eram muito obesas. Só se aceitava que se operasse pessoas muito obesas e tinha taxa de complicações mais altas. Então, com o passar do tempo, isso padronizou-se e passou-se a aceitar que, na verdade, assim, quando é que um remédio pode ser aplicado a uma determinada população? Quando você tem provas científicas de que aquele tratamento, aquele remédio tem uma taxa de complicações bem menor do que a própria doença. Ou seja, o remédio não pode ser pior do que a doença. Então, ela tem que ser boa, tem que ser eficaz no tratamento e tem que ser infinitamente menor os riscos do tratamento do que na doença. Então, onde é que isso se aplica? Se aplica sempre naquele paciente que tem acima de 40 quilos por metro quadrado, desde que esteja obeso já há mais de 2 anos, se não tem, dificilmente ele já esteja tratando clinicamente com nutricionista, com endócrino e não esteja vendo resultado. Desde que ele esteja tentando também, não esteja tendo resultado, esse tipo de paciente normalmente ele tem indicação cirúrgica, porque ele chegou num nível de obesidade que ele tem uma predisposição a chegar àquele tipo de obesidade que somente em 1% dos casos ele vai conseguir emagrecer e permanecer magro por mais de 5 anos. Então, se você tem um tratamento que vai fazê-lo emagrecer e tem uma taxa de risco menor do que a própria obesidade, não faz sentido deixá-lo obeso. A outra indicação clássica era aquele paciente que não tem 40, tem 35 quilos por metro quadrado, é obesidade grau 2. Mas associado a isso, ele já tem uma outra doença que corrobora, que vai melhorar com a cirurgia. Ele é um gordinho grau 2, mas ele tem diabetes, ele tem hipertensão, ele tem dislipidemia. Muita gente até pergunta, doutor, e quando o diabético pode operar, ele é hipertenso, ele pode operar? Ele tem que operar. Na verdade, se ele tiver vontade, lógico, né? Se ele tiver vontade de operar, e se ele é diabético, se ele é hipertenso, aí sim é que ele deve operar, porque ele vai se beneficiar duplamente. Ele vai se livrar da obesidade, da diabetes, da hipertensão e dos vários outros problemas que ele possa ter. E é isso que muitas vezes confunde as pessoas, que a obesidade ela tem várias facetas. É como se fosse uma mesma doença. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, você tem aquele paciente que tem gripe, tem aquele mal-estar, outro tem mais tosse, outro tem mais coriza, o hipertenso às vezes tem menos sintomas. Exatamente. Você tem um paciente que vai ter mais excesso de peso, e você, incrivelmente, eu pego o paciente às vezes com 140 quilos, você faz o exame dele todo, ele não tem nada. As taxas. E eu pego um paciente com obesidade grau 2, ele tem diabetes, ele é insulino dependente, ele é hipertenso, então assim, é como se fosse, na verdade, uma mesma doença e que numa pessoa se apresentasse com a face do excesso de peso. Em outra pessoa apresentasse menos excesso de peso, mas tem mais gordura abdominal e ele tem mais uma diabetes mais pronunciada. Outras pessoas não têm nenhuma taxa sanguínea alterada. Eles confundem muito doença com taxa sanguínea. Doutor, eu não sou doente, minhas taxas são normais. Então, tá tudo mas okay. É hipertenso, dorme com uma maquininha de BiPAP para tratar uma apneia do sono. Então, cada pessoa pode ter uma faceta dessa ligada à obesidade. Então, quando você tem obesidade grau 2 e tem uma outra doença ligada à obesidade,
continua-se ainda com a mesma indicação de tratamento cirúrgico da obesidade. E, mais recentemente, surgiu uma nova indicação, que é uma indicação até mais metabólica, digamos assim, do que bariátrica. Que são, metabólica a gente fala quando está tratando de outro. Eu estou mexendo num órgão para atingir outro, para tratar outra doença. Tipo, eu estou mexendo no estômago, não para atingir a obesidade, mas para tratar diabetes, para tratar a hipertensão. E isso já é indicado? Então, assim, existe agora uma nova indicação. É o paciente obeso grau 1, é aquele que tem entre 30 e 35 quilos por metro quadrado. Tá? É um obeso grau 1, não é tão gordo, mas ele necessariamente ele precisa comprovar através de exame e laudo médico. E esse laudo médico tem que comprovar, por exemplo, ele é diabético, ele tem que trazer um laudo do especialista que o acompanha, dizendo que ele tem uma diabetes grave. Obrigatoriamente tem que constar a palavra grave, com difícil controle clínico. Então, o que é isso? É aquele paciente que antes queria operar e não podia porque ele não tinha obesidade suficiente. Mas ele nunca ia ter obesidade e diabetes suficiente, porque o quadro dele era tão grave que ele provavelmente morreria se tentasse chegar naquele nível. E ele não conseguia ficar normal. Hoje em dia, se ele tem uma diabetes de difícil controle, uma hipertensão de difícil controle, já operei pacientes, por exemplo, com cirurgias cardíacas, hipertensos graves, diabéticos com apenas um rim, já com sequelas de retina, usando insulina 3, 4 vezes ao dia, mas que não eram tão obesos, mas que o endocrinologista mandar para mim, Nelson, por favor, opera esse paciente que eu venho cuidando dele há algum tempo, está difícil controlar clinicamente e o quadro dele do ponto de vista da diabetes é grave. Então, nesse caso, ele tem a obesidade grau 1 e uma outra doença considerada grave, a gente pode operar. Então, na prática, para se partir para a cirurgia, ou o paciente tem uma obesidade mais extrema, uma obesidade de grau 3 para cima, ou ele tem uma obesidade menor. Mas, aí nesse caso, ele tem que ter mais doença para poder compensar o risco, porque senão não compensa o risco. Esses pacientes que não são tão obesos, eles correm o risco de ficarem muito magros? Ou a cirurgia, você consegue ajustar isso? Isso é uma pergunta extremamente frequente no consultório. Ontem mesmo eu recebi uma paciente que ela era diabética e ela queria perder apenas 10 quilos. E eu disse a ela que eu queria muito mesmo ter uma cirurgia para quem quer perder 10, uma para quem quer perder 15, outra para 20, outra para 25. Nenhuma cirurgia é regulável. Na prática, todas as cirurgias que são feitas para tratar a obesidade, elas ajudam a controlar as doenças associadas. Ajudam a curar o diabetes, a controlar a hipertensão. E todas elas fazem perder peso. Existem algumas técnicas que têm uma tendência a perder menos peso, mas mesmo assim não existe estudo comparativo sério, duplo cego a longo prazo para saber quem perde mais peso, quem perde menos peso. Na prática, o que a gente vê é o seguinte: quem é menos obeso tende a perder um pouco menos de peso, mas vai ficar um pouco mais magro do que aquela pessoa que era muito obeso. É um preço a se pagar. Afinal de contas, essa cirurgia nunca foi criada pensando na estética. Eu até acho que as pessoas pensam nisso, não é nem um pecado pensar em estética, senão não teria cirurgia plástica, mas a estética chega para nós em milésimo lugar. Primeiro é segurança, 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 segurança. E assim, a nossa prioridade é tratar uma doença. Se secundariamente aquela pessoa acabou perdendo peso, esteticamente está se achando mais legal, ela vestia 48, está vestindo 36, mas eu vou estar olhando se ela curou a diabetes, se ela curou a hipertensão. Mas se ela está se achando mais legal, ela está se achando esteticamente mais bonita, ótimo. Mas a finalidade nunca vai ser essa. E o que eu acho interessante é que para muita gente a cirurgia vira um marco de uma mudança do estilo de vida, né? E aí a pessoa sim passa a ter mais saúde, fica mais bonita, vai para o lado da estética, mas pelos hábitos que ela adotou na vida pós-cirurgia. Isso, é incrivelmente comum. Eu vejo algumas pessoas até às vezes me marcarem em redes sociais. Quando eu olho, elas estão me marcando no aniversário. E eu olho que não é o aniversário delas, elas como se elas marcassem um novo aniversário a partir dali. O aniversário da cirurgia. E essa cliente que eu recebi foi exatamente isso. Ela disse: doutor, eu tentei fazer uma cirurgia para correção de mama, eu achei que se eu reduzisse a mama eu ia ter um estímulo para depois tentar reduzir o resto. Eu falei: não, cirurgia plástica não é cirurgia para reduzir peso, nem cirurgia de obesidade, é cirurgia para tratar estética. Na prática, quando alguém está obeso, tem que tentar tratar a obesidade de tudo quanto é forma,
clínica, com endócrino, com nutricionista, se precisar de psicólogo envolve, com um profissional da educação física. Se não resolveu, aí o tratamento é cirúrgico. Resolveu a parte cirúrgica, aí se o paciente desejar, após tratar a obesidade com cirurgia bariátrica, ele vai pensar na cirurgia estética, se ele desejar. Quanto tempo depois da cirurgia a gente pode dizer que o peso está estabilizado, aí a pessoa pode recorrer aí à cirurgia plástica, se for necessário? Juliana, isso é uma ótima pergunta, porque é muito comum as pessoas me procurarem e perguntarem assim, doutor, é verdade que depois de operado eu sou obrigado a fazer plástica? Eu digo, não. Depois de operado você ganha a possibilidade de fazer plástica. Porque estando gordinho, nem querendo e pagando, se você encontrar um profissional plástico sério, ele não vai querer te operar, tá? Então, depois de operado, se por acaso você não fizer atividade física, se não fizer musculação para que você perca gordura, mas não perca musculatura, se você não tiver um cuidado nutricional adequado, uma ingesta proteica adequada, ou se você mesmo desejar e quiser, eu quero ter um seio mais definido, mais empinado, eu quero ter uma barriga mais definida, eu quero tirar um excesso de pele aqui e acolá, isso acontece muito mais com as mulheres do que com os homens. E aí, nesse caso, você pode, nessa hora você já pode procurar um cirurgião plástico após 1 ano e meio, 2 anos, quando está com peso estabilizado, vitaminas ok, exames ok. Se a gente vê que o peso estabilizou, nesse caso a gente orienta que já possa procurar uma cirurgia plástica. A partir de que idade pode fazer? De 18 anos a 65 anos não há nenhuma restrição. Entre 16 e 18 tem que haver uma participação da família no processo, porque trata-se de um adolescente, final de adolescente, uma idade adulto jovem ainda em formação. E toda a família tem que participar do processo de preparação com psicólogo, com nutricionista, para entender o que é que se vai fazer, porque o paciente nessa hora, por mais que ele já se ache completamente autônomo, é importante que a família participe. Já acima de 65 anos, o paciente tem perfeita noção do que ele está fazendo. Mas aí nesse caso a gente precisa trazer a família para perto de nós, para explicar que após essa idade, os riscos aumentam. Então, o paciente precisa ter realmente um nível de obesidade e doenças que justifiquem ele submeter uma cirurgia naquela idade, sabendo que os riscos dele são aumentados em relação ao adulto jovem. Sim. Mas a família permitindo e apoiando também, não é proibido. Agora, entre 18 e 65 não há restrição. E de 0 a 16 anos aí, é muito raro ter um caso, porque a maior parte das vezes, somente em síndromes genéticas muito raras, em que o paciente tem uma tendência muito grande à obesidade, e que você pode, às vezes, tentar intervir para que retarde esse processo, às vezes não é impossível parar, mas isso é muito raro. Eu tenho 18 anos de consultório de obesidade, até hoje vi apenas um caso desse tipo. Ótimo. Doutor Nelson, nosso tempo é curto, daria para a gente passar o programa todo conversando aqui, então já quero até lhe convidar para voltar outras vezes. São muitas dúvidas, é um assunto assim muito importante de ser esclarecido, né? É verdade, é um assunto que nós já conversamos outras vezes, em outros programas, em outras oportunidades, e eu vejo que muita gente ainda tem as mesmas dúvidas, ou surgem dúvidas novas, surgem perguntas, surgem respostas novas, a tecnologia evolui, a medicina evolui, e eu quero lhe dizer que estou à disposição. Sempre que você precisar, pode chamar. Muito obrigada, Nós é uma podemos honra conversar. lhe receber aqui. Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite. Obrigada. A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, se você tem dúvidas sobre nutrição, a gente vai entrevistar a nutricionista Lívia Bertoleza. Já, já. E chegamos ao nosso terceiro bloco do programa, hoje recebendo a nutricionista Lívia Bertoleza. A gente recebeu várias dúvidas, principalmente de pacientes que sofrem com alguma doença, seja diabetes, hipertensão e outros problemas. Então a gente reuniu todas e convidou Lívia aqui para a gente esclarecer, porque a nutrição faz muita diferença nesses casos, né, Lívia? Bom dia. É verdade. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos. Lívia, então, principais doenças das que a gente reuniu aqui é diabetes, hipertensão e prisão de ventre. Qual a relação aí da dieta? A dieta pode realmente mudar essa condição de saúde desses pacientes? Sim, com certeza. Principalmente o equilíbrio, não é? Porque hoje em dia as pessoas estão muito preocupadas com dietas da moda, com low carb, dieta da lua, do sol. Jejum, né? Jejum. Assim, que cada as estratégias utilizadas da forma certa
tem resultados e, claro, adequado para cada paciente, não é? Para cada realidade. Mas, assim, a dieta, quando está equilibrada também ao estilo de vida, às vezes as pessoas têm um ritmo corrido de vida e realmente acabam ingerindo aqueles alimentos que não fazem bem para a saúde, não praticam exercício físico. Então, tudo isso vai influenciar no aparecimento dessas doenças, como diabetes, hipertensão, né? Tudo isso que você falou, que a gente vai conversar mais um pouco hoje. Vamos logo para as perguntas, porque são várias para dar tempo da gente responder todas. Ó, frutas são permitidas na dieta de quem tem diabetes e quais são as liberadas e as que deve evitar, né? Pronto. Isso é um mito, não é? Existe esse mito de que quem tem diabetes não pode consumir frutas. Na verdade, pode. Até aquelas frutas que têm um índice glicêmico um pouco mais alto, como a banana, não é? Que antigamente as pessoas associavam mais ao índice glicêmico, mas hoje a gente traz um conceito novo, que é a carga glicêmica, que é o mais importante. Então, quando a gente ingere esse tipo de alimento, uma fruta com índice glicêmico maior, como por exemplo a banana, e adiciona uma fibra junto, a carga glicêmica da refeição, né, a resposta, a quantidade de glicemia que vai ser produzida naquele momento não vai trazer um grande malefício. Então, tudo isso depende da hora que for ingerido. Qual o melhor horário para ingerir? Pela manhã. Pela manhã. Porque são as refeições mais calóricas, no momento que a gente precisa de mais energia, não é? Para começar o dia. Pode colocar ali uma aveia, uma chia, sim, uma linhaça. Aveia, chia, farinha de linhaça, quinoa. Tudo isso pode vir a melhorar, né, essa questão do índice glicêmico. Aumenta até a saciedade, né? Aumenta a saciedade, exatamente. Contagem de carboidratos pode ser feita por diabéticos tipo 2 que não tomam insulina? Certo, pode. E o diabético tipo 2... O que é contagem 2, de carboidrato para quem está em casa entender? A contagem de carboidrato seria um controle mais sério, podemos dizer assim, não é, do carboidrato, porque quem é insulino dependente precisa saber a quantidade certa de insulina que vai tomar depois da refeição. Então, ele precisa saber a quantidade de carboidrato que ingeriu para poder ingerir a dose certa de insulina. Quem não toma insulina, então, isso deve também Na verdade, não. Assim, não é algo essencial, entendeu? Para o diabético tipo 2, que não é insulino dependente, no caso. Não precisa. Agora, é necessário ter o controle da ingestão de carboidratos simples, né? Que são aqueles que vão dar uma resposta glicêmica mais rápida, que vão ser absorvidas pelo organismo de uma forma mais rápida, né? E aí vai aumentar, essa questão vai descompensar a diabetes. Então, precisa ter um controle mesmo. Procurar ingerir alimentos com mais fibras. Aí pensa em cortar o açúcar, mas o carboidrato, ele também vira açúcar, né? Exatamente. O carboidrato, quando digerido, né, se transforma em açúcar no nosso organismo. Então, na verdade, o cuidado principal é essa atenção, ingerir mais fibras, entendeu? Que isso eu acho que vale para os diabéticos, mas vale para todo mundo, né? Exatamente. Vamos evitar aí os carboidratos brancos. Cadê? Quais os alimentos que um hipertenso deve evitar e por quê? Quais são os principais vilões aí? O principal vilão da hipertensão é o sódio, não é? A gente sabe disso. Mas também as gorduras, não é? Evitar alimentos como frituras, com certeza, porque isso vai acarretar no aumento da pressão arterial. Então, assim, tem que ter bastante cuidado com a questão do sódio, evitar alimentos industrializados e procurar sempre fazer estratégias como retirar o saleiro da mesa, trocar um sal convencional por um sal de ervas, mudar os temperos, não utilizar aqueles temperos industrializados, temperos já prontos, né? Procurar sempre temperos naturais, condimentos, entendeu? Eu sempre faço, Lívia, lá em casa, eu vou no supermercado, compro orégano, salsa, alecrim, manjericão, misturo tudo e ali é o sal, é o tempero, e dá um tudo. sabor, dá um aroma para o alimento, não é? Isso interfere, inclusive, na vontade de comer doces, de comer besteira na hora que não pode, porque você vai sentir mais prazer com aquela refeição. Então, você não procura ter esse mecanismo de compensação. Ah, não gostei da refeição aqui, vou procurar um docinho. Alimentos termogênicos podem ser consumidos por pessoas que têm hipertensão? Podem, porém, com
controle, não é assim, porque depende do quadro da hipertensão. Se tiver em crise, se o paciente estiver apresentando bastante taquicardia, então realmente tem que ser um consumo moderado. Mas alimentos como, por exemplo, a pimenta, ela inclusive ajuda a controlar a hipertensão. Então, quando utilizado da maneira correta, pode trazer benefícios. Acho que o risco maior são os suplementos, né? Os suplementos, exatamente, porque tem uma carga muito alta, né, de termogênicos, e aí a resposta vai ser bem maior. Lívia, agora vamos falar sobre TPM, uma pergunta lá de Maceió, da Samira. Ela quer saber se pular refeições agrava aí os sintomas da TPM. Sim, o que acontece é que durante a TPM a mulher está mais ansiosa, então ela sente a necessidade de ingerir esses alimentos mais doces. Aí o que acontece? Se ela for pular a refeição nesse período, ela vai sentir o desejo de consumir alimentos mais açucarados, entendeu? O desejo então, já está ali, né? Já está ali e vai intensificar esse desejo. Então, por isso é bom ter esse cuidado de fazer os lanches na hora certa. Não é todo mundo que precisa fazer lanche, não é todo mundo que precisa se alimentar de 3 em 3 horas. Por isso, o importante é você ter um profissional lhe acompanhando para orientar, entendeu? Para dizer se é necessário mesmo que você faça, existem casos e casos, né? Então, assim, tudo muito mas o personalizado, indicado, né? tudo. Mas o indicado é que tenha esse cuidado, porque aí nesses intervalos, se for um intervalo muito grande, vai querer consumir uma refeição mais calórica. E aí não é interessante. Temos dúvidas também sobre prisão de ventre. Existem alimentos que prendem e que soltam o intestino. Quais são eles? Pronto. A prisão de ventre, assim, a saúde intestinal em si, hoje em dia vem sendo muito abordada nos estudos, né? Porque o intestino é considerado o nosso segundo cérebro. Então, assim, a absorção dos nutrientes e muitas outras funções estão ligadas à saúde intestinal. Então, o consumo de fibras, bastante frutas, isso vai ajudar no melhor trânsito intestinal, assim como o consumo maior de água. Também a prática de exercício físico, você sabe disso, né? Então, hoje isso vem sendo muito discutido e é importante a gente levar essa consciência para as pessoas. Que, assim, existem sim os alimentos que vão prender, como os refinados, né? As farinhas, biscoitos, massas, tudo isso vai ajudar a prender o intestino e também se não tiver uma boa ingestão de fibras, as frutas. Existe uma fruta ou outra que tem uma ação assim, constipante, mas não séria, porque se você tem uma dieta balanceada, você não precisa se preocupar com isso, entendeu? O caju, né? Às vezes a pessoa tem esse entendimento de que vou tomar um suco de caju ou de goiaba vai prender, mas se você tem uma dieta balanceada, não tem por que restringir esse tipo de alimento. É aquela questão, né? O equilíbrio, tudo demais faz mal, tudo de menos faz mal também. Então, vamos seguir aí na linha do equilíbrio, que é aí que a gente vai conquistar a nossa saúde, né, Lívia? Exatamente. E ingerir também fibras como psyllium, que é uma fibra que ajuda bastante nessa questão do trânsito intestinal, na diminuição da hipertensão, inclusive, diabetes, no controle da diabetes. Existem várias fibras que, além de ajudar no trânsito intestinal, vão ajudar na questão do controle dessas doenças também. Ótimo. Lívia, muito obrigada, viu? Dúvidas esclarecidas de quem mandou. Se você tiver alguma dúvida, manda pra gente. Você sabe que tem o WhatsApp do Viver Bem, o 84991346154. Dúvidas sobre alimentação ou qualquer outra área relacionada à saúde, pode mandar que a gente vai em busca sempre do melhor profissional para esclarecer tudo para você. E Lívia, você também tá aí no Instagram, né, nas redes sociais. Sim, quem tiver dúvida pode mandar também. Pode mandar as dúvidas para o meu Instagram, Lívia Bertoleza Nutri. Tem a página também do Facebook com esse mesmo nome, Lívia Bertoleza Nutri. E pode me mandar e-mail também, pode passar o WhatsApp, lá tem tudo. Ótimo, olha aí. Aproveita a Nutri para esclarecer tudo. Obrigada, Lívia. Volte sempre, viu? Nada, foi um prazer. Ótimo. O programa de hoje fica por aqui. Obrigada por sua audiência. Continue seguindo o Viver Bem nas redes sociais. É o nosso contato diário, né? No sábado tem programa, mas você pode continuar ligado na gente todos os dias da semana. Guia Viver Bem no Twitter, no Instagram e no Facebook. E tem também nosso canal no YouTube, que você pode rever tudo que é exibido aqui no programa. Acesse lá, youtube.com/TV Viver Bem. Ótimo final de semana. Próximo sábado, 9 horas da manhã, eu te espero mais uma vez aqui na Band. Até sábado.
Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de muita emoção e 300 prêmios para você.